Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Eu sou a Rita Contarelli, gestora da TV Caras e apresentadora do programa, e hoje eu entrevistei a doutora Thaisa Leal, nutricionista e pós-graduanda em neurociência. Nós conversamos um pouco sobre o emagrecimento, como perder peso de forma saudável e também quais os perigos de emagrecer muito rápido. Tudo isso vocês vão saber depois da vinheta, então continuem nos acompanhando. Eu dei uma olhada no Google, né? E é sempre, como emagrecer 20 quilos em uma semana. Gente, impossível. E é sempre o imediatismo uma coisa que pega muito, assim. E eu sei que quem quer emagrecer, quem quer fazer qualquer mudança no corpo, quer rápido. Mas não é tão simples assim. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho sobre o que chega no seu consultório, também assim, se é possível emagrecer tão rápido assim, de forma saudável. Eu acho que é uma mistura de é simples como não é tão simples. Eu acho que as pessoas complicam muito as coisas. Porque foi o que você falou, né? As buscas são como emagrecer 20 quilos em tanto tempo, emagrecer rápido, dieta pra perder barriga rápido, dieta pra secar tanto em tantas semanas. É sempre assim, nunca tem dieta saudável, emagrecer saudável, né? É sempre um imediatismo muito grande. E essas pessoas, elas precisam entender que elas não engordaram esses 20 quilos em 2 semanas. Sim, exatamente. Elas vieram ganhando ao longo de anos e é humanamente impossível, né? Não tem como, né? Você não acorda um dia do nada com 10 quilos a menos. Bioquimicamente, biologicamente, não é de um dia pra noite. Tem que respeitar realmente um processo, né? Então você vai fazendo uma reeducação alimentar e você um dia perde 100 gramas, no outro dia perde 200, no outro dia 100, no outro dia nada, até que isso se soma e forma 1 quilo. Esse 1 quilo vai somando até formar 20 quilos, o que for. E o que eu acho que as pessoas complicam é porque elas ainda não aceitaram que elas vão precisar ter uma mudança na vida delas. É que mudar é muito difícil, né? Então, às vezes, é muito mais fácil pensar só, como se fosse, virou a chavinha e tá resolvido, do que é um processo, e esse processo vai gerar esforço, né? Gera. Eu falo por mim mesma, porque eu mesma quero emagrecer porque eu engordei muito rápido e só de pensar que tem que ir na academia, mudar a alimentação, isso tudo, a gente já dá uma preguiça, mas é necessário. É justamente o que você falou, a gente precisa entender que fazer uma atividade física, cuidar da nossa saúde, não é uma opção. Sim. Né? Eu acho que isso é uma responsabilidade nossa com a gente. Sim. É óbvio que, por um lado, a gente não tem que ver como uma obrigação, porque tudo que é uma obrigação a gente fica, ai, que saco, eu vou ter que fazer atividade física, né? Isso gera muitas vezes um gatilho pra quem não quer, porque começa a ver realmente a alimentação saudável, um estilo de vida saudável como uma coisa ruim, como uma obrigação. Então já gera aquela coisa que você paralisa. E a gente pode mostrar que a alimentação saudável pode ser gostosa. Sim. Não quer dizer que você não vai pra uma festa, que de vez em quando você não vai beber, que você de vez em quando não vai comer um hambúrguer, mas tudo é um equilíbrio. Então a gente não pode ver a alimentação saudável como aquele portal que você vai ultrapassar e vai fechar atrás de você e vai falar, pronto, agora você tá preso na vida fit pra sempre, sabe? Não é assim. Sim. E eu acho que ver com essa forma leve, mas ao mesmo tempo entendendo que não tem outra opção, porque se você não se cuidar, a conta vai chegar. Sim. Pode não chegar agora, mas no futuro vai, porque é a sua saúde, né? Exatamente. Então eu acho que é realmente mudar a cabeça nesse sentido de eu preciso promover uma mudança sem estar esperando logo esses quilos e essa mudança no corpo, porque a gente se vê todo dia, então ter um pouquinho mais de leveza, um pouco mais de calma, por mais que a gente fique muito ansioso, porque a gente quer ver mudança, a gente tá desesperado, tá com a autoestima baixa, se sentindo mal. Muitas pessoas ficam com ansiedade, com depressão, distúrbios de imagem, de alimentação. Então eu acho que tem que tentar ter uma leveza e fazendo certo. Sim. Você já tentou fazer dieta, assim, da sua cabeça? Dieta não, mas eu vejo a minha mãe. Às vezes ela faz tipo, vou tirar todos os carboidratos. Aí tira. Aí daqui a pouco agora é só proteína. E aí, tipo, do nada ela vai inventando os negócios que ela viu na internet e ela faz muito. E ela sustenta muito tempo? Não. E também não vem resultado. Porque as pessoas, elas justamente acham que elas precisam fazer algo muito diferente. Por quê? Elas já tentaram, óbvio, algumas vezes, não tiveram tanta força de vontade ou não tiveram o direcionamento certo. E aí fazem, né, o quê? Tira todo o carboidrato. Quando você tira todo o carboidrato, a gente precisa dele. Carboidrato pra dar energia, né, pro nosso corpo. É a nossa principal fonte de energia. Se você não come carboidrato ou não come suficiente,
o seu corpo vai falar assim, nossa, eu tô precisando de energia ainda? Eu preciso que você coma. E a fome é algo fisiológico, é algo normal. Sim. É o seu corpo falando, ei, come, eu preciso de energia. E vai vir uma fome cada vez maior, muitas vezes com vontade de doce. Por quê? O corpo ele é inteligente, ele sabe que carboidrato é absorvido muito rápido, que é o açúcar. Vai vir aquela fome louca, não vai ser sustentável. E aí, toda vez que você tenta fazer uma dieta que não tá do jeito certo, que você tá fazendo errado e você não consegue, você fala, dieta não é pra mim, dieta é ruim. Exatamente. E você fica frustrado. Aí fica meio nesse ciclo vicioso, né? Porque vai, não vai, vai, não vai. E eu escuto muito também falar de efeito rebote. O que exatamente é? O efeito rebote e o efeito sanfona. Em relação ao emagrecimento. É basicamente você não ter a constância, né? Então, muitas pessoas fazem uma dieta muito restrita e conseguem perder muito peso, mas não é algo sustentável, porque come muito pouco, fica com fome. E aí, o que acontece? Quando volta para os hábitos antigos, você recupera o peso. Então, você toma um remédio, você pode perder peso, mas você parou de tomar, se você não mudou os hábitos, não manteve aquela ingestão calórica, você vai ganhar novamente. Entendi. Então, aquela galera que emagrece e aí depois engorda, emagrece e engorda. Isso seria o efeito rebote? Sim. E a gente falando um pouco sobre isso, emagrecimento e tudo mais, eu queria entender, então, para começar assim, hoje, quero emagrecer. Qual que é o jeito certo de fazer isso? Qual que é o processo? É possível só ser pela alimentação e não pelo esporte? Ou só atividade física e não alimentação? Como que funciona? Depende de cada um. Eu acho que toda mudança que você fizer é válida. Eu costumo falar que a gente tem alguns pilares, 5, que são muito importantes para a nossa saúde no geral e também para o emagrecimento, porque tudo é conectado, é muito surreal. Então a gente precisa ter um bom sono, fazer exercício, né, se alimentar bem, controlar a nossa mente de alguma forma e beber água. Por exemplo, se a gente não dorme bem, se a gente não dorme a quantidade de horas suficiente de um sono profundo, no dia seguinte a gente pode ter até 20% a mais de fome. Nossa. E normalmente aumenta o nosso apetite por coisas doces, gordurosas. Então, né, eu vou atender um paciente, eu não posso me limitar apenas à alimentação dele, porque ele não dorme bem, isso vai afetar a alimentação dele e os resultados que ele quer. Ele fica mais estressado, mais ansioso quando ele não dorme bem, então tudo é um conjunto. Então, eu digo, a gente tem que começar a organizar a casa. Vamos analisar como é que você tá hoje, como é que tá o seu estilo de vida no geral, né? Esses 5 pilares. E se eu pudesse falar em relação à alimentação, eu acho que o principal é você começar pela qualidade, pelas suas escolhas. Porque é muito mais difícil você escolher entre um prato de arroz, feijão, carne, salada e ao invés de um hambúrguer, do que a quantidade em si. Então, se você já tá tendo o poder de decisão de escolher algo saudável, eu tô feliz da vida. Aí depois a gente ajusta as quantidades, mas sem nenhuma restrição também. Você pode cortar carboidrato e tudo mais. Isso era até outra coisa que eu queria saber, assim. Eu vejo muito algumas pessoas falando, não, que tem que cortar o doce de uma hora para outra, ou que tem que cortar de uma hora para outra um alimento. E eu imagino que seja muito difícil. Eu, por exemplo, sou muito formiguinha. Então, pra mim, tirar o doce de uma hora para outra, eu ia sofrer muito. É realmente indicado fazer isso ou tá tudo bem comer um docinho de vez em quando? Como que funciona? Eu acho que cada um funciona de um jeito, sabe? Não tem aquela fórmula mágica. Sim. A gente tem alguns tipos de pessoas e a gente começa a entender, tá, você é quem? O que pode funcionar pra você? Eu acho que a diferença entre você reduzir o seu consumo de açúcar ou evitar ao máximo açúcar é diferente de você não consumir doce, sabor doce. Então a gente pode, por exemplo, ter no seu café da manhã, no seu lanche da tarde, panqueca de banana, panquecas doces, smoothies, dá pra fazer um sorvete com banana congelada. Então dá pra gente ter várias coisas que têm sabor doce e que podem acabar saciando a nossa vontade de doce. E que não necessariamente vai ser, sei lá, um ovo de Páscoa. Exatamente. Mas assim, ao mesmo tempo, comer chocolate não quer dizer que não é saudável. É o quanto você vai comer, qual você vai comer. Então, por exemplo, se a gente for falar de um chocolate ao leite, tá? 4 quadradinhos dele, sei lá, 25 gramas, vai ter 140 calorias. Enquanto uma barra, 100 gramas, vão ter, não sei, 500 calorias. Então, é o que você come, mas também a quantidade quando você come. E a mesma coisa eu poderia falar de um chocolate 70%. Também não quer dizer que ele é pouco calórico. Também não é recomendado você comer uma barra inteira de chocolate. Então, eu acho que tudo pode ser encaixado. Não tem um alimento que é vilão e o alimento que é bonzinho. Porque se você for falar em frutas, são saudáveis, são ótimas. Mas, por exemplo, lanche da tarde. Eu como uma maçã. Tá, legal, mas não é só isso que você tem que comer. Sim. Eu sou uma pessoa ansiosa e a gente vê todo mundo que tem alguma questão assim, usa alguns tipos de alimentos como
base assim para saciar a ansiedade, por exemplo. Chega muito isso assim no consultório, pessoas assim no consultório, como equilibrar mesmo, sabe? A saúde, o regime, com as questões psicológicas ou até também distúrbios alimentares. Eu te entendo, porque eu também tenho ansiedade, mas isso nunca afetou muito a minha alimentação, graças a Deus. Eu acho que eu sei o que eu como, então é isso que eu como e pronto. Mas eu poderia dizer que eu tenho algumas dicas que são importantes. Por exemplo, você não ter os seus gatilhos em casa. Não tem por que você ter essas coisas que você não tem controle, sabe? Porque é a mesma coisa que uma pessoa que tá parando de fumar. Ela vai comprar cigarro, ela vai ter dentro de casa, né? Não faz sentido a gente ter mais nas nossas compras de casa essas coisas, porque aumenta muito a nossa vontade, só no nosso subconsciente, saber que tem lá, a gente vai. Eu acho que é importante a gente também se perguntar, tá, eu tô com um problema, eu tô ansiosa, eu tô triste, eu tô estressada com o meu trabalho, eu tive um problema no meu relacionamento. Eu vou comer isso. Isso resolveu meu problema? Curou esse sentimento de fato dentro de mim? Nunca resolve, né? E ainda vem o sentimento de culpa, normalmente. Então eu acho que assim, perceber quando isso acontecer, mesmo que você coma naquele momento, você falar, caraca, eu não queria. Então, de repente, numa próxima situação, quando isso acontecer, você falar assim, eu me arrependi da outra vez, isso não curou meu sentimento. Então, eu acho que é um autoconhecimento. E, ao mesmo tempo, eu vou sempre bater nessa tecla, comer suficiente, porque as pessoas, elas confundem muito o que é realmente fome, ansiedade, ter restringido demais sabor também, isso é importante. Como assim? Por exemplo, às vezes eu como, isso acontece comigo, tá? Às vezes eu como uma salada que tava super sem graça e eu acabo de comer, eu falo assim, nossa, ainda tava faltando alguma coisinha, ai, sei lá, será que eu quero um docinho? E eu nem gosto de doce. Não sei, você fica com uma coisa como se encheu a sua barriga, mas não saciou o seu paladar ou a sua mente. Entendi. Aí, por exemplo, temperar a salada talvez já fosse suficiente. De um jeito diferente, por exemplo. Ou por exemplo, você não gosta de salada de folhas, você pode comer os vegetais refogados. Então, você tem ali arroz, feijão, legumes refogados bastante, né? E uma fonte de proteína, uma carne, um frango, enfim. É um prato incrível também. Então você fala assim, nossa, se eu comer só salada no nome da saciedade, de fato, né, de sabor, então você vai pra uma outra coisa. E eu acho que realmente isso de você estar comendo o suficiente, né? Vários pacientes meus, várias pessoas que eu acompanho falam, Thaisa, eu juro pra você, isso aconteceu semana passada. Eu tô acompanhando um grupo de pessoas durante uma semana só, agora, né, vão ser 23 dias, e falavam, amo doce. Thaisa, em uma semana eu não tive essa vontade. Que inveja. Tô me sentindo cheia, tô tendo resultado, sabe? Tô me sentindo mais leve, tô me sentindo desinchando. Então as pessoas têm essa crença limitante que tem que comer pouco, de que tem que ficar com fome, de que é ruim. E não é pra ser assim. Sim, eu acho que volta lá no que a gente conversou lá no começo de mudar a cabeça, né? Tá disposto e mudar a cabeça. Porque, na verdade, a gente pensa, ser saudável, o prato vai ser só salada, vou ficar o dia inteiro na academia, e a gente já pensa, não tenho tempo. Às vezes a gente pensa até que não tem dinheiro, por exemplo, para buscar alimentos, mas não é desse jeito, não precisa ser desse jeito, né? E você sabe que tem algumas pessoas que me falam assim, nossa, Thaisa, eu tô até economizando. Porque Sim. quando você começa a comer mais saudável, você também deixa de comprar certas coisas, né? Refrigerante não é barato. Sim. Pizza não é barato. Exatamente. Não é, né? Então, acho que, vamos dizer, pouco dinheiro você compra uma quantidade de comida volumosa, que é o que a gente pode dizer de comida de verdade. Sei lá, um saco de arroz, um saco de feijão, que pra uma pessoa dura mais de um mês, por exemplo. Sim. E a gente sabe que hoje em dia, principalmente com redes sociais e tudo mais, tem muito esse negócio de comparar os nossos corpos com corpos que a gente julga serem perfeitos. E toda essa questão, pela obsessão da magreza mesmo, de padrões que a gente vê no exterior, desfile de moda e coisas assim, hoje em dia tá mudando, mas tá em passinho de tartaruga, né? E como saber, assim, qual é o limite? Por exemplo, estou emagrecendo saudável para realmente a minha saúde, a saúde do meu organismo, ou por ser pressão estética? É relativo, né? Mas eu acho que a gente tem que se perguntar assim, eu tô buscando emagrecer por mim, porque isso é importante pra mim, a forma que eu me sinto é importante pra mim, porque eu reconheço que talvez eu esteja com algum problema de saúde, ou porque eu só quero melhorar um pouco, ou eu tô fazendo isso pra terceiros, porque a minha autoestima tá baixa, eu tô apoiando todas as minhas fichas da autoestima no meu corpo. Porque eu acho que a autoestima, ela não é só isso, né? Sim. E eu me identifico porque já em um momento da minha vida, foi inclusive a fase que eu fui mais sarada, mais, assim, percentual menor de gordura, e eu não me via como eu era.
eu era 100% insatisfeita com o meu corpo. Eu nunca tive um distúrbio de alimentação, mas eu tava sempre insatisfeita. Eu não usava short jeans, eu não usava várias coisas porque eu achava que tinha celulite, porque eu achava que tinha sei lá o quê. E é uma busca incessante, né? Sim, você tá sempre buscando mais e mesmo já estando, sei lá, ótimo, perfeito, saudável, que é o que importa, não é o suficiente, né? E eu acho que isso é um assunto legal, porque às vezes a gente tá muito insatisfeito com a gente vê, sei lá, uma mulher que é referência de falar, nossa, esse corpo dela é perfeito, essa mulher, ela é incrível, e às vezes ela não se sente assim. Sim, isso é verdade. Ela não se reconhece assim. Então eu acho que é muito difícil saber o que é saudável ou não, mas se você tem um acompanhamento, se você não tem esses sentimentos de culpa, né, em torno do alimento, e você busca uma melhora gradual, eu acho que você está fazendo de uma forma certa. Mas é óbvio que tem momentos e momentos, né? Sim. E essa comparação, eu acho que a gente pode se inspirar e não se comparar, porque é impossível. Cada um tem uma estrutura óssea, cada um tem um formato de corpo. Às vezes eu vou me comparar com a Gisele Bündchen e ela é um formato de corpo completamente diferente do meu. Sim, exatamente. Eu sou coxuda. Por que eu vou querer ser igual a ela? Nunca vou conseguir, vou viver frustrada. Sim, isso é verdade, é uma questão muito importante mesmo, que eu vejo muitas das minhas amigas mesmo, até eu, sempre querendo chegar em em um exemplo que a gente colocou como perfeição. Mas é impossível, não tem como, porque aquela pessoa com aquelas características, nós temos outras questões de corpo, de estrutura, de saúde, de qualquer coisa. E é o que você falou até, a gente não sabe se aquela pessoa também já não está mais satisfeita com o corpo, porque entra naquela questão da gente estar sempre procurando mais e esse mais às vezes nem existe, né? E uma coisa interessante é que eu faço alguns desafios, alguns projetos e o nome deles são Desafio Minha Melhor Versão. Justamente porque a gente tem que todos os dias encontrar a nossa melhor versão. Né? A gente pode se inspirar no estilo de vida de outras pessoas, então várias pessoas se inspiram no meu estilo de vida, que eu agora corro, né? Todo dia acordo tal hora, eu tenho a minha rotina da manhã. As pessoas podem se inspirar, mas eu acho que elas não têm que se comparar e se cobrar de serem iguais, porque isso não vai acontecer. E você falou da sua rotina da manhã mesmo. Eu queria saber até uma outra questão que veio na minha cabeça. Eu conheço muita gente que acorda bem cedo para fazer atividade física, toma shot matinal. É realmente necessário ter uma rotina assim, bem regradinha, para conseguir os objetivos? O que é exatamente um shot matinal? Tá, eu acho que a rotina ela é extremamente necessária para todo mundo. Primeiro, uma criança que dorme e acorda no mesmo horário, que tem o horário de comer, o horário de dormir, tudo certinho. Se ela sai um tiquinho da rotina dela, ela fica super rabugenta e estressada. Então é basicamente isso que acontece com a gente. A gente não necessariamente fica esperneando que nem uma criança. Às vezes a gente fica até. Mas a gente simplesmente não vai ter um bem-estar. Às vezes a gente vai estar incomodado e se sentindo desorganizado, até mais ansioso. Então a rotina, ela é extremamente importante, inclusive no tratamento de ansiedade e depressão. É assim, quase que impossível você tratar uma pessoa, mesmo com medicamento, etc., se você também não estimula uma rotina nessa pessoa. E ela é importante também pra gente conseguir se sentir, como eu posso dizer, motivado e organizado pra conseguir cumprir com todas as nossas tarefas. Então, o nosso cérebro, ele gosta de coisas que ele faz automaticamente sem pensar. Por isso que é tão difícil no início a gente mudar um hábito. A gente acorda naquela hora, eu não sei se você tem uma sequência exata. Quando você acorda, sei lá, você lava o rosto, depois escova o dente, depois... Tenho. Tá, você faz isso automático, você não pensa. E o seu cérebro adora isso, porque ele economiza energia. Sim. Então fazer algo diferente disso, você vai estar pensando pra fazer. Então é um pouco desconfortável, por isso que mudar um hábito é desconfortável. Então quanto mais você automatiza e deixa bem certinho o horário que você acorda, o que você faz, o horário da atividade física, seja de manhã ou no final do dia pra quem não pode, né, no início do dia, o seu cérebro ele vai começar a se adaptar e vai adorar isso, porque ele gosta de rotina. A pessoa que um dia acorda num horário, outro dia no outro, um dia se alimenta de um jeito, outro dia se alimenta do outro, ela é uma pessoa que vai ter um mal-estar, vamos dizer. Nossa, eu não sabia disso. Eu sempre, acho legal quem tem rotina, mas nunca coloquei isso tão fixo, assim, na minha vida. Era até uma coisa que eu tava querendo colocar, assim, porque eu acho que vai até otimizar tempo das coisas mesmo, né? E muito legal. Você organiza, você tem um dia mais ou menos de fazer, sei lá, a sua alimentação. Sim. Por exemplo, eu já tive vários momentos da vida e aí a gente tem que ser flexível também, porque
nossa vida muda, tá em constante mudança. Às vezes a gente também tá numa semana horrível de trabalho, não deu pra preparar a comida, tá. Eu não preparei a comida, mas isso quer dizer que eu vou pedir num delivery uma comida que não é saudável? Sim. Ao mesmo tempo que você demora pedindo uma comida, sei lá, um hambúrguer, você pede um prato de comida mesmo. Você não precisa pedir hambúrguer todos os dias. Então, acho que é você ir também se adaptando, né? Então, tiveram momentos que eu passava o dia inteiro fora de casa. Eu saía, assim, 7 da manhã com bolsa de academia, pra já tomar banho e já ir direto pra faculdade ou pra fazer academia entre uma aula e outra. Bolsa de marmita que eu preparava na noite anterior, aí eu chegava de noite, limpava tudo, já organizava de novo. Então, assim, era uma rotina. Então, cada um tem a sua, né? Em relação àquele pessoal, eu, por exemplo, que fica muito tempo sem comer. Vai trabalhar e aí, sei lá, toma um café da manhã, não almoça e vai só jantar. Ou que fica muitas e muitas horas, talvez, coma só um lanche, alguma coisa assim. O que isso leva em relação ao emagrecimento, em relação à saúde? O que isso pode trazer de risco? Você vai ter uma fome acumulada, muito grande. Provavelmente você vai chegar à noite em casa e você vai querer comer até o rodapé da sua parede, assim. Então, se você tá com muita fome, primeiro que você não vai ter apetite pra comer, por exemplo, vegetais. Você vai, realmente, o seu cérebro vai estar falando, coma coisas calóricas, porque ele quer muita energia, ele tá com muita vontade, precisando muito de energia. E você tá com muita fome, você vai querer comer desesperadamente. Não vai ter paladar para certas coisas. Então eu acho que isso é um risco. E é uma sensação de você vai comendo e parece que não para a vontade. É um certo descontrole. Então eu acho que é muito importante a gente fazer pelo menos 4 refeições no dia, assim. Eu acho que 4 é o que normalmente encaixa bem na vida das pessoas, assim. Um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde, que não é só uma fruta. Tem que fazer um lanche da tarde, botar uma fonte aí de proteína, vamos dizer, ovos, queijo branco, uma pastinha de frango, uma pastinha de atum e um jantar. E aquele negócio de, por exemplo, vou comer 3 castanhas no meio da tarde, não pode? Isso aí é o que faz a nutricionista ficar com uma fome ruim, né? Não, porque eu já ouvi muito isso. Aí eu não sei se pode, se não pode, é que você falou tipo de um lanche mesmo, né? Então, é isso que é engraçado. As pessoas, elas falam assim, mas eu não sei porque eu não emagreço, sabe? Eu como uma fruta, ou eu como só um iogurte, ou eu como uma fruta e 5 castanhas. Cara, isso é legal, isso é saudável, mas não é o suficiente. Sim, você vai continuar com fome. E aí você vai viver frustrado, falando, dieta não é pra mim. E às vezes a gente até vai comparar, várias pessoas, vários pacientes falam assim, mas eu vou como uma fruta. Aí logo depois eu ainda fico com fome, eu como não sei quantas castanhas. Aí logo depois eu vou, aí como 4 torradinhas. Quando você vai somar a quantidade de calorias, era melhor essa pessoa ter comido 2 pães com 2 ovos. E o que ia saciar mais? Sim. O que ia ser mais completo em nutrientes? É surreal, juro pra você, pegar um punhadinho de amendoim, 4 torradas e uma fruta tem mais calorias do que 2 fatias de pão com 2 ovos. Caramba. E é uma coisa que a gente olha por quantidade mesmo. Uma fruta e umas castanhas, sei lá, a gente não imagina que vai ter tanta caloria. E aí a gente vai indo pouquinho. E na verdade comer um lanche, por exemplo, saudável ia saciar muito mais e... Que doideira, né? Mas aí, sabe o que eu falo? A gente tem que ter conhecimento. E aí eu começo a falar assim, vamos provar aqui por A mais B? Vamos somar aqui, olha. Tem tantas calorias essa maçã, tem tanto isso aqui de amendoim ou de castanha que você comeu. Te saciou? Agora, quando você comeu os 2 pães com ovos, eles tinham a mesma quantidade de calorias ou menos, e você não ficou bem? Então, confia, porque as pessoas, elas ficam realmente com medo, sabe? Elas ficam sofridas, vamos dizer assim, receosas. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Muito obrigada, de verdade, eu adorei o nosso papo. Foi muito esclarecedor pra mim e tenho certeza que pra todo o nosso público. E queria só te agradecer mesmo, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada. Pessoal, vocês continuem nos acompanhando, se inscrevam aqui no canal. Se vocês gostarem do bate-papo, comentem, deixem o like de vocês e até a próxima.